Então, o tema que Deus colocou no meu coração é: aviva a tua obra, Senhor. Nós estamos vivendo um tempo muito especial aqui na nossa igreja, nesses últimos meses, desde praticamente de março, né? E temos enfrentado lutas e temos buscado no Senhor direção. Nós, como membros do conselho da igreja, tomamos decisões difíceis, muito duras mesmo, e nós contamos com a graça de Deus para que elas sejam decisões sábias e sejam em benefício da igreja toda. Mas, por outro lado, nós sentimos que a igreja, ela precisa ser uma igreja renovada. Renovada não no sentido popular que nós conhecemos, como alguém que era uma igreja tradicional e passa a ser uma igreja, quem sabe, pentecostal. Não é nesse sentido. É no sentido de que o Espírito Santo de Deus precisa fazer uma grande obra no nosso meio, né? É nesse sentido, e não no sentido que às vezes nós ouvimos por aí. Quando a gente se depara com o texto de Abacuque, capítulo 3, verso 2, né? E ele diz assim: aviva a tua obra, ó Senhor, e no decurso dos anos faze-a conhecida, na tua ira lembra-te da misericórdia. Todo o texto de Abacuque, ele é uma oração e também uma parte poética, né? Parece, principalmente o capítulo 3, é um salmo que ele está falando ali. Tem até alguma coisa como pausa e alguma coisa assim. E Abacuque viveu mais ou menos 590 anos antes de Cristo. Ele está no período pré-exílio. E ele, como profeta, ouve de Deus que haverá uma perseguição muito grande vindo da Babilônia e Jerusalém será destruída. Ele tem essa revelação de Deus, né? E aí, sabendo que Deus irá castigar Jerusalém por ter sido infiel, né? E aí ele começa a debater com Deus. Logo no primeiro capítulo, ele é um profeta meio bocudo, assim. E ele perguntou: Senhor, mas o Senhor vai fazer isso mesmo? O Senhor é um Deus de justiça, mas o Senhor vai mandar o ímpio nos punir, né? Então começa a questionar a Deus. Então os comentaristas dizem que naquele momento ele tem essa petulância de desafiar a Deus. E os babilônios estavam prestes a invadir Jerusalém. Estavam se tornando um grande país, uma grande potência na época. E como aconteceu logo em seguida, eles tomaram conta de Jerusalém, destruíram Jerusalém, destruíram o templo, arrasaram a cidade de Jerusalém, pegaram os nobres que lá estavam, levaram para a Babilônia e deixaram o que a Bíblia chamou de ralé. O povo pobre, miserável, ignorante ficou lá na terra. Isso foi o que Deus permitiu que acontecesse dessa forma. Então ele faz essa oração, ele faz esse desabafo e ele trata isso de uma forma, no capítulo 3 que nós estamos lendo, de uma forma poética, né? Mas no capítulo 3, quando ele vai concluir o texto, ele demonstra uma fé em Deus, quando ele fala que mesmo que a figueira não floresça. Então ele tem uma fé da restauração, que mesmo que Deus permitisse que a terra fosse assolada, ela seria recuperada. Então é por isso que nesse momento ele fala: aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos tempos, né? Então sabia que poderia não sobrar nada, porque ele já tinha a experiência do reino do norte, que já tinha sido praticamente dizimado pelos assírios, e faltava só o reino do sul. E agora, será que até isso vai acontecer? Então esse é o texto aqui que nós estamos lendo nessa noite. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, no decurso dos anos, faze-a conhecida na tua ira, lembra-te da misericórdia.
No texto original, no hebraico, né, é esse mesmo sentido que está na tradução revista e atualizada, que é de tornar viver, né? A palavra usada no hebraico é tornar a vida, mesmo que tenha sido bem assolada. Essa aqui é a oração dele. Bom, e o que é então o que tornar a vida? O que é um reavivamento, né? Que é o tema da nossa noite. Charles Spurgeon fala assim: reavivamento é viver novamente, receber novamente uma vida que quase expirou, reacender em uma chama a centelha vital que estava quase extinta. Então, muitas vezes nós temos observado que em alguns lugares no mundo, tá, o evangelho estava muito fraquinho, e de repente, por uma grande misericórdia de Deus, houve um reavivamento naquele lugar, e aquilo que parecia morto volta à vida outra vez, pela grande misericórdia de Deus, né? O que nós estamos, meus irmãos, experimentando nessa época é um certo parece que as igrejas estão morrendo, né? Há muitas igrejas morrendo, não crescem, não evoluem, não impactam a sociedade, não conseguem influenciar nada nisso aqui. Nós vemos, até que no Brasil, eu diria que nós estamos num período diferente, né? Não dá para falar exatamente isso, mas se você olhar para a Europa, onde foi o berço do protestantismo, praticamente acabaram as igrejas evangélicas. Nos Estados Unidos, uma grande potência evangélica está diminuindo também. Então há um estado de morbidade evangélica em boas partes do mundo. Não há como negar isso. E eu não sei quando é que o Brasil também vai experimentar isso, quer seja por um desinteresse total na palavra, mas também por a igreja ser sufocada pelas Babilônias, não é? Por grandes forças que vão assolar. Não vai ser uma invasão militar, mas será talvez uma invasão de costumes, será uma invasão de doutrinas falsas, será uma invasão de interesses escusos, e que às vezes serão tomadas, e elas possam até ter bastante gente, mas estarão mortas, absolutamente mortas. Ninguém que entra lá vai nem quase ouvir mais falar de Jesus. Aliás, tem muitos púlpitos que Jesus perdeu o espaço principal. Os sermões não são baseados na salvação, no arrependimento, na santificação. Eles são baseados muitas vezes em mensagens de autoajuda. Como é que você vai se dar bem aqui? Então eu diria que é um estado de morbidade que nós já estamos experimentando. E nós temos aqui um famoso pregador que fez parte de um dos grandes avivamentos, chamado Jonathan Edwards. Ele é mais ou menos de 1700. Acho que os Estados Unidos nem era independente nessa época. Houve um grande avivamento nas colônias, e ele fez esse sermão chamado Pecadores nas Mãos de um Deus Irado. É um livro famoso esse, né? Diz a história, meus irmãos, que quando ele não era um bom pregador, eloquente, mas ele leu o sermão dele, e as pessoas foram tão impactadas que elas se seguravam nos bancos, nas colunas da igreja, porque tinham a nítida impressão de que Deus iria puni-las pelo estado que eles estavam vivendo. Esse é o efeito que Jonathan Edwards fez. Então ele naquele momento ele identificou nas colônias, ali nas colônias americanas, que havia um estado de letargia, havia um estado, quem sabe, assim, de frieza espiritual. E aí ele faz esse sermão, alerta aquele povo para que pudessem ter um encontro com Deus. Então, quando Jonathan Edwards fez isso, mais ou menos se assemelha ao que nós estamos vendo aqui em Abacuque, que ele fala: estou alarmado.
porque ele tinha uma visão do futuro do povo de Israel, que seria dizimado. E quando nós somos tocados por Deus, a gente começa a olhar para o futuro da igreja, e a gente fica alarmado com o que pode acontecer se a igreja não reagir, se nós não tivermos uma atitude, meus irmãos, buscando mais a Deus. Se a gente continua no nosso conformismo, a igreja desaparecerá, fechará as portas em breve, porque é isso o que o diabo tem lutado para acontecer. Então é necessário que vozes se levantem, pessoas fiquem de fato alarmadas, pessoas fiquem aterrorizadas com um futuro sem Deus na nossa vida. Então, esse temor deve acontecer no nosso meio, o temor da gente cair na mão de um Deus irado, porque estamos sendo negligentes, estamos sendo pouco comprometidos com a obra do Senhor. E nós que estamos na liderança da igreja, e não só aqui, mas em outros lugares, nós sofremos muito, porque muitas vezes nós observamos que no nosso meio há pessoas pouco comprometidas com a obra. Parece que estão fazendo um favor enorme para nós, de vir aqui dar uma mão nessa obra. Aí você tem que quase que fazer um apelo, pelo amor de Deus, irmão, você pode ficar na portaria da igreja, pelo amor de Deus, irmão, você pode ajudar na cantina, pelo amor de Deus, você pode dar uma aula na escola dominical, pelo amor de Deus, você pode tocar no culto à noite, não vai ter ninguém para tocar. Onde você está? Onde você está? E às vezes Deus tem que nos suprir com alguém que vem de Manaus para socorrer a gente aqui, 5.000 quilômetros de distância, para tocar aqui, porque os nossos não responderam ao chamado, e aqui estão. Então isso é para a gente ficar muito atemorizado, meus irmãos, com o que está acontecendo. Então o perigo da letargia espiritual, letargia significa uma preguiça espiritual, aquele que demora em reagir, letárgico, né? E aí nós vamos encontrar um famoso teólogo chamado Tozer, e ele escreve num dos seus livros famosos assim: então, meu amigo cristão, se você está recostado e aconchegado no sofá, descansando em sua fé em João 3,16, e no fato de ter aceitado Jesus Cristo, é melhor tomar cuidado. Tome cuidado para que você também não seja achado em falta. Tome cuidado com o seu próprio coração, para que quando tudo estiver dito e feito, você não fique preso ao mundo. Hoje nós temos a igreja do sofá, da sala, e muita gente não quer nem sair mais de casa. Vir para a igreja é muito difícil, porque lógico, ficar no sofá confortavelmente é muito melhor. Você tem uma TV de 70 polegadas, uma imagem perfeita, você pode mudar de canal. Se você não gostar do Marcos Domingos pregando, você vai para o outro, vai pegar um outro famoso. Talvez você vai pegar aquele pregador engraçado, que eles colocam no Instagram somente as piadas que eles fazem, não colocam a mensagem inteira, e você vai dar risada o tempo todo, porque alguém editou a mensagem para aquela parte que é engraçada, e você se contenta com isso. Então é para esses que nós estamos falando nessa noite, para esses que estão acomodados, para esses que não estão com azeite na lâmpada. Quando Jesus usa a parábola das virgens, é um alerta para que a gente tenha o nosso óleo o tempo todo, porque não sabemos quando virá o noivo. É hora, meus irmãos, de a gente abrir bem os olhos, para que a gente não seja o crente que está se vislumbrando, os chamados desigrejados, que não tem compromisso com nada, pode ir em qualquer lugar. Alguns preferem igrejas grandes, porque a igreja grande, a mega igreja, é o melhor lugar para você se esconder. Você entra e ninguém sabe o seu nome, ninguém pergunta nada para você. Agora uma igreja pequena, que todo mundo sabe quem você é, e você tem oportunidade de servir, você não quer.
quando eu penso nisso, meus irmãos, eu de fato fico alarmado. Eu me sinto como Abacuque, de ver o estado que nós estamos. E eu não estou falando só daqui. Várias e outras igrejas passam por esse mesmo problema. Agora, o que é que nós estamos propondo nesse momento? Nós estamos propondo, meus irmãos, uma virada de página. Nós estamos propondo, meus irmãos, que ocorra aqui, na nossa igreja, um reavivamento. Um reavivamento. Se nós nos sentimos assim, meio em estado de morbidade, é hora da gente acordar, é hora de buscar o Senhor. E quando nós encontramos, por exemplo, na palavra de Deus, talvez o primeiro reavivamento da igreja, que acontece no primeiro e segundo capítulo de Atos, nós encontramos assim o texto que eu coloquei aqui alguns pedaços. Diz assim: então voltaram para Jerusalém. Voltaram por quê? Que tinham acabado de ver Jesus sendo ressurreto, subindo aos céus. Voltam para Jerusalém e vão para o cenáculo, diz o texto. Parece ser que é a mesma sala aonde houve a ceia com Jesus. Que nem quando a gente vai a Jerusalém, essa sala que eles apresentam como cenáculo não está no templo, está lá no meio da Jerusalém, uma sala grande até. Subiram e ficaram no cenáculo, fazendo o quê? Perseverando unânimes em oração. Reavivamento pressupõe oração. Não há avivamento se não houver oração. Não há. É ilusão pensar que você pode contratar a melhor banda evangélica, gospel. Está aí nosso querido irmão, que faz o trabalho com o carro dele, levando essas bandas, com Carlos Ripari. Conhece as bandas evangélicas, vão para tudo quanto é lugar, sabe até quanto eles ganham. As igrejas pagam uma fortuna para ter uma banda. Pode trazer a melhor banda do mundo, meus irmãos. Pode cantar a melhor música do mundo. Pode encher os grandes auditórios. Mas isso não é reavivamento. Você pode até chorar, mas não é. Porque se não partiu de oração, não vai acontecer nada. É apenas um show gospel. Só isso. Quando nós convocamos a igreja para orar e jejuar, é porque no nosso entendimento, querida igreja, nós estamos buscando o revivamento a partir da oração, como fizeram em Atos. E diz o texto: perseveravam unânimes. O texto lista os 11 apóstolos ali, mais a Maria e mais os outros lá, unânimes em oração. Então esse é o segundo passo. Voltaram para Jerusalém, ficaram em oração. E aí diz que passado o tempo vem Pentecostes. No dia de Pentecostes eles estavam de novo no mesmo lugar, no cenáculo. Aí o texto fala que havia lá alguma coisa próxima de 120 pessoas. De repente houve um movimento muito diferente, estranho, um som que eles não sabiam o que era. E aí eles tinham uma coisa extraordinária distribuída entre eles, línguas como labaredas de fogo, porque nunca viram aquilo. E diz o texto: todos ficaram cheios do Espírito Santo. Isso é o primeiro reavivamento registrado na igreja evangélica em Jerusalém. Um dos missionários da convenção a qual eu me converti, eles vieram, era uma convenção batista, e eles vieram da Suécia. A Suécia passou por um grande reavivamento também. E numa pequena cidade da Suécia chamada Örebro, onde nasceu uma missão, os irmãos estavam perseverando em oração. Dizem os suecos que houve um enchimento tão grande do Espírito, que as pessoas que estavam na rua olhavam para o templo e viam fogo lá. E alguém chamou os bombeiros, falou: está pegando fogo no templo.
E os bombeiros foram lá, e não era fogo de verdade, era outro fogo, era uma outra luz diferente que se assemelhava a um fogo. E naquele tempo eles mandaram centenas de missionários para o mundo todo, a partir daquele avivamento experimentado em Örebro, na Suécia. Nós temos aí na nossa história muitos avivamentos, meus irmãos, muitos. Eu vou colocar aqui para vocês apenas 5 avivamentos aqui, mas é bem provável que quando a gente vai pesquisar isso, nós vamos encontrar talvez aí 100 ou mais. Alguns com muito mais amplitude, porque ganharam a imprensa, ganharam os livros, e outros talvez mais localizados. Mas vocês vão perceber que eles têm o mesmo perfil. O avivamento, quando é genuíno de Deus, ele tem o mesmo perfil. Não é somente uma reunião que alguém fala assim: que culto avivado. Culto avivado é uma coisa, avivamento é outro. Culto avivado é quando a gente se alegra, levanta as mãos, canta, pula, dança, chora, e não passa disso. Quando você sair da porta para fora, nada vai acontecer. Quando nós falamos em reavivamento, vai começar aqui e vai atingir Vila Romana inteira, vai atingir toda a zona oeste de São Paulo, vai impactar a sociedade. O que nós vemos aí, por exemplo, um deles, que é desse movimento que eu já citei, do Jonathan Edwards, é por volta aí do final do século 17. E aí nós temos aí grandes pregadores que a gente vai ver livros. Olha só, nós temos John Edwards, John Wesley, Charles Wesley e George Whitefield. Pregaram o evangelho nas colônias ali, tá? E qual era a ênfase desse avivamento? Experiência pessoal de conversão e necessidade de uma vida cristã mais ativa e comprometida. Isso foi o que aconteceu, tá? Então eles tiveram essa revitalização espiritual, e houve uma transformação na vida deles, de maior comprometimento, de buscar mais santidade. Não estavam só para se divertir, para dar risada, mas para ser transformados, santificados, novo compromisso com Deus. Esse é um deles. Um outro que acontece também ainda nos Estados Unidos, um pouco mais tarde, né? Acontece o chamado segundo grande avivamento. A ênfase era igual do anterior, mas incluiu obra missionária e criação de escolas e instituições de caridade. Então esse movimento não só abençoou aquele povo que ali estava, mas também dali eles saíram, mandaram missionários para o mundo inteiro, criaram escolas. E aqui faz um parênteses, meus irmãos, que escola é a invenção de protestante, é a invenção da igreja evangélica. Então, quando na Europa, logo depois da reforma, percebeu-se que o povo não sabia ler a Bíblia, começaram a criar escolas para alfabetizar o povo. Então, ter escolas, como nós temos hoje, de várias denominações, era o objetivo ensinar a ler para que ele pudesse ler a palavra. E eles fizeram isso porque o poder público não fazia. Um outro avivamento aconteceu na Califórnia, chamado da Rua Azusa. Isso é um pouco mais recente, 1916, 1915, em Los Angeles. Ali tinha um grande pregador negro chamado William Seymour, mas a ênfase dele estava no batismo no Espírito Santo e liderança de mulheres. Aí estava um pouco mais também assim, um pouco mais de igualdade social. É considerado o avivamento que deu grande partida às igrejas pentecostais. A partir dali foram criadas, o movimento pentecostal se espalhou pelo mundo, lá na chamada Rua Azusa. E houve também um outro muito importante no país de Gales, pequeno país, faz parte da Grã-Bretanha. E lá tem um pregador chamado Evan Roberts, e diz assim: a confissão pública de pecado, essa ênfase, abandono de qualquer ato duvidoso, necessidade de obedecer ao Espírito Santo, testemunho aberto sobre a fé em Cristo Jesus. Diz que esse avivamento lá no país de Gales foi tão impactante que mudou a sociedade. As pessoas iam nos bares beber, chegavam, colocavam a bebida lá no bar, não tomavam, voltavam para casa. Tal era a consciência de pecado que apareceu naquela comunidade.
Alguns dizem que mais de 100 mil pessoas tiveram encontro com Jesus. Esses são os 4 famosos, mas existem outros. Existe na Coreia também, em vários outros lugares apareceram esse movimento. Recentemente, no ano passado, vocês provavelmente ouviram isso na TV, tivemos um reavivamento na Universidade de Asbury, lá no Kentucky. Uma universidade cristã, pequena, aproximadamente 1.000 alunos. Já é o segundo movimento que houve lá nesta universidade. E eles começaram, que estavam num culto normal, e aí começou a haver ali uma certa empolgação, ninguém quis ir para casa, e eles continuaram orando, e continuaram compartilhando a palavra, e aquilo, ninguém parava. E parece que o movimento era um movimento assim, que não tinha uma ordem de culto, e todo mundo tinha liberdade de falar. E aqueles jovens universitários começaram a experimentar grande ação do Espírito Santo. E se abraçavam, e choravam, e confessavam os seus pecados. Você vai ver isso aí hoje, vídeos que falam deles, que alguns foram curados. Mas uma outra coisa importante nessa universidade, agora no ano passado, é que eles compartilhavam a palavra. Milhares de pessoas foram para lá. Milhares de pessoas. Fruto do quê? Oração, busca incessante do nosso Deus. Então quer dizer, o avivamento pode acontecer hoje? Pode. O avivamento pode acontecer aqui na Vila Romana? Pode. E se a nossa igreja passar por um movimento desse, meus irmãos, eu tenho certeza que a Vila Romana será impactada. E que aqueles ladrões que passam por as nossas ruas com moto, eles vão chegar na delegacia e falar assim: eu assaltei o fulano, eu quero me entregar. E aqueles que estiveram nos bares, não bebam mais, porque tem que ter um impacto na comunidade. Esse é o verdadeiro revivamento que nós esperamos que aconteça. Então, quando nós temos a oportunidade de ter esse revivamento, né, vai ter o antes e vai ter o depois. A igreja primitiva teve um revivamento que nós vemos em Atos. Então tem o antes e tem o depois. Antes era um grupo pequeno que estava com medo, que estavam reunidos a portas fechadas, que estavam tristes porque o Senhor Jesus tinha ido para o céu, e agora a pergunta era: o que nós vamos fazer? Ele não está mais aqui no nosso meio, tristecido. Mas quando houve o avivamento, aquele grupo se tornou unido. Essa é outra das características do revivamento. O povo se une, o povo é solidário. No texto de Atos, que eles falam que eles compartilhavam todas as coisas, quem tinha propriedade vendia e trazia o dinheiro para que pudesse trabalhar na comunidade. E houve um crescimento exponencial dos membros daquela igreja primitiva. O texto fala que 3.000 foram batizados, mais 5.000. Alguns historiadores falam que chegou uma época que provavelmente Jerusalém, mais da metade de Jerusalém era convertida. Esse é o impacto do avivamento que é experimentado naquela época. E isso também depois se espalhou a outros lugares. Nós encontramos aqui um ministro presbiteriano que fala o seguinte: o avivamento começa na igreja e termina na comunidade maior onde ela vive. Os efeitos do revivamento são muito mais perceptíveis nas mudanças morais que acontecem na região ou num país aonde ele acontece. Ele não se limita simplesmente aos membros da igreja atingidos pela obra de Deus. Ele causa impacto em toda a comunidade onde a igreja de Deus está inserida. Ou se a gente pudesse ver Vila Romana inteira impactada pela primeira igreja batista da Rua Fábio 508. Consegue pensar comigo isso? Consegue pensar, meus irmãos, que nós seremos tão cheios do Espírito Santo, que as ruas aqui saberão da nossa igreja, e que as pessoas mudarão o comportamento, e que nós não teremos mais a bandidagem solta, porque serão convertidos. Ninguém vai precisar falar nada, eles vão ter a ação do Espírito convencendo do pecado. Isso é um sonho, meus irmãos. Não impossível, mas um sonho.
Aqui tem um avivamento na canção no Canadá, na cidade chamada Saxton, 1971. Os relatos dizem assim: os criminosos estavam confessando os seus pecados e entregando-se à polícia. A restituição era comum. As pessoas pagavam contas há muito atrasadas. Algumas empresas abriram novas contas para prestar conta do dinheiro de consciência que lhes foi pago. Aqueles que trapacearam em restaurantes ou hotéis voltaram a pagar a conta integral. Os bens roubados foram devolvidos. Esse foi o impacto. Não tão longe, 1971, num país de primeiro mundo. Esse é verdadeiro reavivamento que está na Bíblia. Qualquer coisa que não tiver impacto na sociedade, que não houver mudança moral na sociedade, não é avivamento. É estéril esse movimento. E agora, queridos irmãos, eu queria fazer uma pergunta para nós aqui, na nossa igreja. O que faremos? Continuaremos do mesmo jeito que nós estamos há 100 anos? Ou talvez menos tempo? Já houve períodos melhores aqui. Ou nós vamos dobrar nossos joelhos? Ou haverá sede da igreja de vir aqui e passar o dia inteiro em jejum e oração? E não meia dúzia, com dificuldade de preencher os horários. Tivemos ontem aqui, mas teve horário vazio, porque teve irmão que não podia vir, ficar uma horinha orando com a gente. Não pôde vir aqui, estava compromissado com outra coisa. Ora, se a gente não se dispuser a dobrar os joelhos, a buscar a Deus, meus irmãos, de coração, não vai acontecer nada. Nós vamos fazer a melhor programação, não vai acontecer nada. Vamos ter bons pregadores, não vai acontecer nada. Porque só vai acontecer alguma coisa se dobrarmos os nossos joelhos e buscar a Deus. Não adianta ficar no sofá, queridos irmãos. Não adianta, não vai acontecer nada. Então esse é meu apelo, meu coração com vocês. Vamos mudar nossa atitude. Vamos dobrar nossos joelhos. Quarta-feira aqui, meus irmãos, você venha. Vamos encher esses bancos, orar, buscar o Senhor. Deus tem uma grande obra para nós nesse lugar. Aqui. O irmão Hélio não vai mais precisar ficar preocupado quem vai tocar, porque os músicos virão. Vai ter problema de escala com o músico. Nós não teremos mais problemas de professor da escola dominical, porque teremos vários. Não teremos mais problemas de cuidar do ministério infantil, porque haverá muita gente disposta. As crianças virão. Esse é o nosso sonho. Mas vai acontecer quando você dobrar o seu joelho, meu querido irmão. Enquanto isso, nós vamos patinar. Desculpe meu desabafo, meus irmãos. O que Jesus falou quando tentaram calar os discípulos? E eu lhes digo: se esses se calarem, as pedras clamarão. Vamos esperar isso? E as pedras que estão no nosso redor vão chegar aqui na porta. Assim, mas essa igreja não abre mais. Que hora que é o culto aqui? Eu quero vir. Mas não vai ter ninguém na porta para receber. Porque todo mundo está comprometido com alguma outra coisa. Irmão, Deus tenha misericórdia de nós. Deus tenha. Como Abacuque estava apavorado, eu estou apavorado. Porque sinto uma frieza em muita gente. Estou sendo muito honesto com vocês. Uma frieza muito grande em muitos. Eu apelo a você, meu querido irmão, arrependa-se, converta-se ao Senhor e venha buscar o Senhor, porque o Senhor tem uma grande obra para a Piba vir da Vila Romana. Amém?